Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Todos nós devemos conhecer aquela fábula que é atribuída a Êxodo, mas que foi contada por La Fontaine, chamada A Cigarra e a Formiga. Aquela fábula em que uma formiga trabalha o verão inteiro para poder preparar-se para o inverno. Enquanto isso, uma cigarra canta o verão inteiro e despreza todo e qualquer convite de trabalho. No inverno, a formiga está lá acolhida e bem, e a cigarra passa fome e frio. Um poeta decantou essa fábula com a seguinte poesia: tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha, assim procedeu a tagarela. Foi valer-se da formiga que morava perto dela. Amiga, diz a cigarra, prometo, palavra de animal, pagar-vos antes de agosto os juros no principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? O que fazias? Ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, toda hora. Oh, bravo, torna a formiga. Cantavas? Pois dança agora. Há também uma versão mais moderna dessa fábula, que corre pelos endereços de e-mail Brasil afora, segundo a qual, com a chegada do inverno, a formiga está lá, toda na sua casa, acolhida, com a despensa cheia, e alguém lhe bate a porta. E ela logo pensa, é aquela cigarra me pedindo comida e eu não vou dar, porque ela não trabalhou. Ela vai então e abre a porta, mas para a sua surpresa, era realmente a cigarra, mas ela estava toda produzida, com um casaco de couro bonito, uma mala linda na mão, e disse ela para a formiga, olha, eu estou indo passar o inverno em Paris. Porque quando eu cantava durante o verão, um produtor musical viu a minha voz e gostou tanto que me convidou para esta maravilhosa viagem. Você quer alguma coisa lá de Paris, dona Formiga? É, Formiga? Ah, quero sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine, mande ele para o raio que o pai. Bem, hoje eu vim falar sobre a lei do trabalho. E eu tento trazer uma mensagem de que nós nem podemos ir tanto ao mar, ou seja, trabalhar por trabalhar, sem desenvolver o sentimento do acolhimento, e nem podemos ficar tanto na terra, só vivendo de prazeres, como se isso pudesse trazer algo de bom. A moral da história de La Fontaine, todos nós sabemos, é de que o futuro depende das nossas escolhas e da nossa atividade de agora. Essa, aliás, é uma máxima muito conhecida de todos nós, é uma máxima cristã, profundamente bem demonstrada na frase, por muitos conhecida, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Dizem os Espíritos, nesse item do livro dos Espíritos chamado Lei de Trabalho, a quem eu recomendo, aliás, o qual recomendo a todos, dizem os Espíritos que o trabalho é uma lei natural e por isso mesmo uma necessidade. Dizem eles ainda que tudo na natureza trabalha, e isso é uma verdade. Determinada árvore serve para curar enfermidades, outra para produzir frutos deliciosos. Essa pedra serve para pavimentar ruas, aquela outra para construir casas. Mas, no reino nominal, onde nós estamos, a coisa é um pouco mais elaborada. Para o homem, o trabalho tem duas grandes finalidades: conservar o corpo físico e aperfeiçoar o pensamento, a inteligência, os valores morais. A conservação do corpo, ela é importante em todos os sentidos, seja no que diz respeito
a nós buscarmos os recursos necessários para manter o corpo, seja no que diz respeito aos cuidados diários que nós temos que ter com esse veículo físico que nos é tão útil durante a encarnação. Mas o corpo, meus irmãos, o corpo físico, como todos nós sabemos, ele é em essência algo fugaz, passageiro, transitório. Nós devemos buscar manter o corpo funcionando o máximo possível, sem dúvida. Mas nós temos que manter o corpo funcionando por algo mais. O fato de nós buscarmos manter o nosso corpo funcionando por mais tempo precisa ter uma finalidade maior. Porque o que quer que façamos para que o nosso corpo seja eterno, ele não é e não será e irá perecer. E se ele vai se acabar, eu devo procurar alongar a vida dele, não para torná-lo eterno, mas por um outro motivo. Deve haver um outro motivo. E esse outro motivo é exatamente o aperfeiçoamento do espírito que habita o corpo. Quanto mais nós alongarmos o funcionamento do corpo, mais oportunidade nós teremos para aperfeiçoar o espírito. Quanto mais combustível eu coloco no carro, mais quilômetros eu posso andar, a não ser que eu ande em círculos. Manter o corpo funcionando e não aproveitar a oportunidade para aperfeiçoar o espírito é o mesmo que botar combustível no carro e andar em círculos. Pensemos nisso, porque isso é fundamental para a gente compreender o motivo pelo qual nós estamos aqui. Lembremos, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem anda em círculos, ou seja, quem cuida do corpo pelo corpo, sem ligar para o aperfeiçoamento do espírito, do pensamento, da inteligência, dos valores morais, certamente essa pessoa estará plantando uma lavoura que pode ser até bonita, mas que não irá nutrir ninguém. E quando o inverno do desencarne bater a porta da gente, vai pegar esse agricultor de calças curtas, porque ele não se preparou, porque ele não se nutriu, e ele vai passar pela escassez dos bons sentimentos e pelo frio gélido do tempo perdido. Com esse entendimento de que o nosso trabalho tem duas finalidades, que é manter o corpo, sem dúvida, conquistar as coisas materiais, sem dúvida, mas também e principalmente aperfeiçoar o espírito, nós podemos começar a falar agora do nosso labor diário, do nosso trabalho do dia a dia. E para falar dele, eu queria começar fazendo uma primeira observação. Seja qual for o nosso trabalho, nós precisamos fazer esse trabalho de forma honesta. Porque só o trabalho honesto, esse é o único tipo de trabalho, o honesto, que faz com que nós fortalecemos a sensação de dignidade pessoal e que faz com que nós sejamos respeitados na comunidade em que vivemos. Só esse o trabalho honesto. Uma vez honesto o nosso trabalho, e essa construção da frase é de propósito, uma vez honesto o nosso trabalho, ou seja, o trabalho honesto é o primeiro passo. Se o trabalho que desempenhamos não é honesto, nem pensemos em dar segundo passo. O primeiro passo é dar o trabalho honesto. Uma vez honesto o nosso trabalho, aí nós podemos pensar no segundo passo,
que é nos indagar de qual é a finalidade do meu trabalho. Para que eu acordo todo dia, me levanto, me visto e saio para trabalhar? O que eu penso neste momento? De fato, meus amigos, a honestidade equivale apenas a não fazer o mal. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós não podemos apenas não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Porque nós seremos responsáveis por todo o bem que nós deixarmos de fazer. Aqui onde nós estamos vivendo, na comunidade terrestre que vivemos, nós estamos nivelados moralmente tão por baixo, que aquele que é honesto, ele já é digno e já é respeitado. Ótimo! Eu também admiro quem é digno, eu também admiro quem é respeitado, também admiro quem é honesto, também acho que ele deva ser digno e respeitado. Mas a doutrina cristã, Jesus e agora o Espiritismo, vem nos dizer que não basta ser honesto, não basta não fazer o mal. Eu preciso algo mais. Eu preciso fazer o bem. E eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar a coisa mais clara. Digamos que duas pessoas se dediquem, um à literatura e o outro a negócios lícitos, que ainda existem no mundo afora, alguns. Mas eu pergunto a vocês, indiscutivelmente essas duas atividades são honestas. Mas eu pergunto a vocês, de que valerá para o literata escrever obras longas, cheias de arroubos teóricos, se as suas palavras estão completamente vazias de um pensamento construtivo para a alma? Em que aproveitará para o comerciante incorruptível, honestíssimo, em que aproveitará a imensa fortuna que conquistou, se ela permanecer estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes, que estão apenas esperando a morte daquele que construiu, para poder perpetrá-la? Essa palavra é difícil, né? Perpetrá-la. Em ambas as situações, meus irmãos, não se poderia dizer que nenhum desses dois homens se deram a atividades ilícitas, de maneira nenhuma. E como eu falei, eles são muito dignos e muito respeitados, é um intelectual renomado, é um comerciante admirado. Quem não admira um comerciante que faz a fortuna com um trabalho honesto? Mas esses dois, quando o inverno do desencarne bater a porta deles, eles poderão dizer: fui digno, fui respeitado, mas a consciência não estará completamente tranquila, porque ela cobrará deles o tempo perdido no bem que deixaram de fazer. Não basta fazer o mal, não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E os Espíritos amigos nos ajudam lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, dizendo que fazer o bem não é só ser caridoso. É mais do que isso. Ser caridoso, é claro que quem é caridoso faz o bem, mas não só quem é caridoso faz o bem, quem pratica da caridade em si. Ser útil é fazer o bem. Não só ser caridoso, mas também ser útil. O trabalho, portanto, é a grandiosa oportunidade que Deus colocou na mão da gente, meus irmãos, para fazermos o bem. Porque não há outro ambiente onde possamos ser mais úteis do que quando estamos trabalhando, do que quando estamos realizando. E nós não precisamos esperar para ser úteis só quando conseguirmos desempenhar aquela tarefa que nós desejamos,
aquela evidente, aquela bonita, aquela que todo mundo vai ver. Nós temos que ser úteis onde estivermos e desempenhando a tarefa que nos está confiada neste momento. Mesmo que seja uma daquelas tarefas que o mundo confere muito pouca importância. Mesmo e talvez principalmente nessas tarefas, é que nós precisamos dar o melhor de nós, cumpri-las com excelência, fazer com que elas tenham a maior utilidade possível. Lembremos que Jesus, certa feita, contou a chamada parábola dos talentos. E essa parábola, ela é belíssima. Jesus fala de um senhor que ia sair para viajar e chama 3 servidores. A um dá 5 talentos, a outro dá 2, ao terceiro dá 1 talento. Ele distribui tarefas, vocês estão percebendo? Uma tarefa de mais responsabilidade para quem tem 5, uma de média responsabilidade para quem tem 2, uma de menos responsabilidade para quem tem 1. E viaja. Ao retornar, ele chama os 3 servidores e indaga o que fizeram com os talentos que eu vos dei. E os 2 primeiros, que dobraram o número de talentos recebidos, devolvem o dobro para o servidor que diz, para o Senhor que diz: servidores bons e fiéis, porque fostes fiéis em poucas coisas, dar-vos-eis muitas outras. Mas para aquele servidor, para o qual ele deu 1 talento, e que quando ele retorna, devolve esse talento único, dizendo que enterrou, o Senhor diz: servidor mau e preguiçoso. E tira dele o talento e dá porque tem 10. Vejam que esse servidor, ele não foi irresponsável. Ele não errou. Ele simplesmente enterrou. Ele simplesmente escolheu não dar utilidade ao talento. Ele não fez o mal, mas ele não fez o bem. E o Senhor chega para ele e diz: servidor mau e preguiçoso. Vejam que figura forte Jesus usa para dizer a gente que não é suficiente não fazer o mal. Lembremos novamente do Cristo quando diz, isso está lá em Lucas: se nem nas coisas mínimas podeis fazer, por que estáis ansiosos pelas outras? Portanto, se estamos realizando, ou se um dia que se deparar à nossa frente, uma tarefa pequenina, uma tarefa daquelas automatizadas, daquelas anônimas, não nos furtemos a dar a essa tarefa o melhor que nós possamos dar a ela. Não nos furtemos a cumpri-la com a maior excelência que nós pudermos cumprir. Repitamos com muito esmero aquele procedimento, às vezes autômato, mas sem esquecermos que aquela nossa função, por menor que seja, também é importante para o todo, porque o todo não é todo se tirada a menor de suas partes. Hajamos assim, porque se nós não conseguirmos fazer as mais simples atividades, aquelas mesmo que são muito repetitivas e por isso mais fáceis, se nós não conseguirmos fazer essas atividades de maneira bem feita, com excelência, como é que nós vamos poder querer que nos sejam confiadas atividades mais complexas? Isso não é um convite à acomodação. Eu não estou aqui dizendo, fiquemos apenas nas mais simples. Não é isso. Mas eu estou dizendo e estou convidando vocês à resiliência, que é a capacidade de enfrentar as dificuldades ou as questões inesperadas
ou as questões que não estão de acordo com os nossos anseios, com tranquilidade, fazendo sempre o que está de melhor ao nosso alcance. De modo geral, o problema é que nós estamos sempre fascinados pelas situações de grande evidência, sem atentarmos que destacar-se é perigoso, porque os espinhos lá em cima são bem maiores. Querer subir sem antes construir uma escada sólida é muito perigoso, porque a base podre só ocasionará uma queda maior. Vejam os músicos. Qual músico pode tocar uma peça musical belíssima sem antes aprender nota por nota, repetindo-a incansavelmente? Nenhum músico. Qual a atenção, então, meus irmãos? E essa é uma pergunta importante da noite. Para mim, para nós. Qual atenção nós estamos dando às pequenas atividades, às simples, por mais das vezes repetitivas, que a vida nos solicita o concurso? Se nos esmerarmos nessas pequenas atividades, se dermos a elas o melhor que nós temos, se cumprirmos com excelência essas atividades, aí nós estaremos fatalmente nos graduando para um patamar diferenciado de realização. Assim como fazem todos os músicos, assim como fizeram os servidores que foram fiéis em poucas coisas, e o Senhor daria muitas outras. Multiplicar talentos, para usar a palavra que Jesus falou lá na parábola, multiplicar talentos não é nada mais do que buscar perfeição. E como é que nós podemos buscar perfeição das coisas grandes se nós não sabemos fazer perfeitamente as coisas pequenas? Então, seja qual for a tarefa que está confiada a vocês hoje, seja qual for a tarefa que apareça no caminho de vocês amanhã, indaguem-se 3 coisas. São 3 perguntas. A primeira pergunta: eu estou cumprindo essa tarefa com honestidade? A segunda pergunta: eu estou dando o melhor de mim para cumprir essa tarefa? E a terceira pergunta: qual utilidade o cumprimento dessa tarefa traz para o meu aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento dos que estão à minha volta? Que bem para mim e para o próximo eu estou proporcionando com a realização desta atividade? E isso serve, meus irmãos, tanto para o trabalho do ganha-pão, quanto para qualquer outro trabalho ou atividade para a qual nós sejamos chamados a desenvolver. Sim, porque trabalho não é só atividade laborativa. Trabalho não é só atividade profissional. Aquela atividade profissional que é importante para que nós consigamos os recursos para nos mantermos aqui nesse mundo, nesse orbe. Trabalho não é só isso. Tanto é que as pessoas que já têm esses recursos em abundância, porque são de família rica ou ganharam na Mega Sena, essas pessoas podem até não desempenhar atividade profissional, mas elas não podem deixar de ser úteis, sob pena de nunca serem felizes. Quem não é útil, quem vive na inutilidade, vive sempre muito distante da felicidade real, daquele sentimento de plenitude, de completude. Vocês devem conhecer pessoas muito ricas, com muitos bens, mas para quem sempre falta muito. Não falta pouco, falta muito.
e eles nem sabem o que falta. Relembro que a finalidade do trabalho, gênero trabalho, além de ser manter-nos aqui, manter esse corpo, é aperfeiçoar nosso pensamento, nossa inteligência, nossos valores morais. O próprio trabalho profissional, que, como eu já disse, tem como primeira finalidade a manutenção do corpo, ele também precisa ser um trabalho que nos aprimore, que nos aperfeiçoe. Porque senão nós odiaremos esse trabalho. E isso serve para qualquer atividade que vocês façam ao longo das suas vidas. A atividade esportiva, que todo mundo acha que só serve para o corpo, não é verdade. A atividade esportiva, ela serve para uma grande reflexão, por exemplo, se for feita individualmente. Eu adoro correr, principalmente porque eu posso refletir naquele momento. Aí tem gente que vai correr e bota uma música estrondando no ouvido. O que ele vai conseguir aí, a finalidade daí, ele vai ficar com o corpo malhado e com o ouvido estourado. As duas coisas que ele vai conseguir, mas refletir impossível. A atividade esportiva coletiva, ela pode servir para a prática de valores sociais, a sociabilização. Tanta gente tem dificuldade com isso. As atividades, por exemplo, de cuidar dos filhos. Há pessoas que têm filhos, mas que reclamam tanto do esforço que fazem para cuidar desses filhos, que eu duvido que eles realmente gostem de ser pais. Há pessoas que acordam 4 horas da manhã, com um filho pequeno, e que passam o resto do dia reclamando, porque acordaram 4 horas da manhã com o filho pequeno. Mas há pessoas que nessa atividade conseguem acordar 4 horas da manhã com o filho pequeno, e com a sua sensibilidade, concluir que isso é uma bênção de Deus. Porque aquele é o momento em que ela, mãe, ou ele, pai, pode se doar inteiramente só para aquela criança. Vejam a diferença. Há pessoas que educam os filhos para que os filhos não os façam passar vergonhas nos ambientes sociais. Esse é o principal motivo da educação dessas pessoas. Mas há outros que educam os filhos pensando em melhorar aquele ser eterno que temporariamente está encarnado como meu filho. E que educam o filho pensando em se melhorar pela vivência do amor que nutre pelo filho. É muito diferente. A lei do trabalho, ela é também lei do aperfeiçoamento, ela é lei da utilidade e ela é lei da solidariedade. Dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, que os pais devem trabalhar pelos filhos, e os filhos pelos pais mais à frente. E quantos a gente vê hoje que não querem trabalhar para os seus pais? Dizem os Espíritos que os fortes devem sempre trabalhar pelos fracos. Isso é solidariedade. Percebam, meus irmãos, que o processo reencarnatório é um processo que lança a gente em rumo à conquista da solidariedade. Porque quando encarnamos, nós normalmente temos 2 fases que nós dependemos inteiramente de outras pessoas. É a infância e é a senilidade, se nós chegarmos lá. Uma no início da encarnação e outra no final. Não por acaso. Mas para fazer com que a pessoa que esteja no meio entre essas 2 fases, cheia de energia e de forças, possa trabalhar por ele e pelos outros. Nem que seja pelo raciocínio egoísta de que já precisou desse trabalho antes e de que poderá precisar no futuro.
Melhor será, contudo, se nós conseguirmos trabalhar por nós e pelos outros, pela simples alegria de sermos úteis. O máximo que nós pudermos. Mas quando eu digo o máximo que nós pudermos, qual é esse máximo? Qual é o limite do trabalho? E dizem os espíritos, o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Mas qual é o limite das minhas forças? Quando realmente eu estou sem forças, e quando eu ainda as tenho, mas as anulo pela minha inutilidade, pela minha falta de perspectiva, minha falta de sonhos novos, pela minha falta de perseverança no bem. Como chegar a essa... Como fazer essa diferenciação? Frank Capra, um psicanalista, disse certa vez que o amor, assim como o trabalho, é medicinal. O amor e o trabalho são medicinais. Porque quanto mais nós buscamos ser úteis, vejam a colocação, quanto mais buscamos ser úteis, melhor nos sentimos e mais produzimos por mais tempo. E essa constatação não é só teórica. Observemos, façamos um exercício de observação e de lembrança das pessoas que nós conhecemos e já vimos, e nós vamos provavelmente identificar, dentre outros, dois grupos. O grupo daquelas pessoas que, embora a gente ainda perceba que ela está cheia de força, de vida, mas ela é uma pessoa amarga. Um verdadeiro bode velho. Aquela pessoa que para quem tudo está ruim, mas não está tão ruim porque ainda vai piorar. Ela está cheia de forças, mas as forças dela estão inutilizadas. Completamente. Já tem um outro grupo que a gente olha para a pessoa e diz assim, rapaz, se bater o vento ele voa longe. Parece que ele vai quebrar todinho. De tão frágil que ele parece, tão caquete, vamos usar a palavra. Bem frágilzinho, bem velhinho. Mas quanto mais velho fica, mais tranquilo, mais feliz, mais em paz ele fica. A diferença desses dois grupos é evidente. A diferença desses dois grupos está no que mantém essas pessoas. A diferença desses dois grupos está na existência de uma atividade que mantém a pessoa se sentindo útil. Principalmente se essa utilidade não for só para si mesmo. Analisando a história, a gente vê muitos desses personagens. Benjamin Franklin, por exemplo. Benjamin Franklin foi chamado a colaborar com a Carta Magna dos Estados Unidos aos 81 anos de idade. E 2 minutos. Thomas Edison começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Trabalhou 75 anos ininterruptamente até morrer aos 84 anos, deixando mais de 1000 invenções. Chico Xavier trabalhou incansavelmente na sua obra até os 92. A gente vê uma pessoa como Rockefeller, que quando completou 90 anos de idade, disse o seguinte: eu sou o homem mais feliz do mundo. Parece-me que começo a viver agora. Sou feliz porque trabalho. Os dias me são pequenos para realizar o que quero. Indubitavelmente, conclui Rockefeller, o trabalho é o segredo da felicidade. E ele está coberto de razão. Mantenhamos então, meus irmãos, para o Jânio não ter um ataque cardíaco, mantenhamos então as nossas atividades dentro desse tripé: honestidade,
esforço para dar o melhor de si. Utilidade. Utilidade. Multipliquemos os nossos talentos, sempre lembrando da importância de, em todas as atividades que praticarmos neste mundo, praticarmos essas atividades de modo a nos melhorarmos, a nos aproximarmos do nosso semelhante e a nos religarmos a Deus. Aliás, quanta força precisa para manter um dos mais úteis hábitos do mundo, que é o hábito da oração? Apenas uma consciência sã e só. Procuremos, então, viver com esse tripé, praticando a solidariedade. Mas procuremos também reservar alguns momentos da nossa vida, talvez não muitos, mas sagrados, para botar os pés para o ar. Porque, como disse o poeta, ninguém é de fé. Muita paz a todos.